Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Filipe Neri, um grande sacerdote. Ele nasceu em Florença, na Itália, em 1515. Indo para Roma, aí começou a dedicar-se ao apostolado da juventude. Estabeleceu uma associação em favor dos doentes pobres, levando uma vida de grande perfeição cristã. Foi ordenado presbítero em 1551 e fundou o oratório que tinha por finalidade dedicar-se à instrução espiritual, ao canto e às obras de caridade. Notabilizou-se, sobretudo, por seu amor ao próximo, pela sua simplicidade evangélica e pela sua alegria no serviço de Deus. Morreu em 1595. Uma das coisas que São Filipe Neri sempre trazia no coração dele é que ele queria o paraíso. Quiseram fazê-lo cardeal, mas ele não aceitou porque ele disse que ele preferiria o paraíso. Ou seja, em vez de receber simples cargos, embora muito importante para a igreja, mas em vez disso, ele queria o paraíso. Porque se ele também se tornasse cardeal, ele não ia poder cuidar das crianças nesses oratórios que ele fazia. Peçamos a São Filipe Neri, que sempre desejou o paraíso, para que nós também tomemos consciência de que a nossa vida neste mundo ela é passageira. Estamos no Evangelho de São João, que foi proclamado agora, capítulo 15, do versículo 26 até o capítulo 16, de 1 a 4. E vocês percebam esse clima, como eu tenho dito, esse clima de despedida do Senhor. Jesus agora começa a conscientizar os apóstolos sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O judeu só tinha conhecimento do Pai. Os judeus não sabiam da existência da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que era Jesus, e muito menos da terceira pessoa, que era o Espírito Santo. Então, nesse clima de despedida de Jesus, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. E ele dá o nome do Espírito Santo hoje como o defensor. Aquele que o Pai vai mandar. Ele é o defensor. Ele é o Espírito da verdade que procede do Pai e ele dará testemunho de mim. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos ali nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Jesus subindo ao céu.
e prometendo o Espírito Santo. Depois nós vemos os apóstolos junto com Nossa Senhora, aguardando a promessa, a promessa da vinda do Espírito Santo. E eles estavam ali em oração. Depois, nós vemos ali a escolha do substituto de Judas, que é o apóstolo Matias. E em seguida, no capítulo 2, entrando no capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo que é derramado sobre os apóstolos. Eles recebem o Espírito Santo naquele momento. A promessa é cumprida. Ali no capítulo 2 fala que o Espírito Santo ele veio em forma de línguas de fogo e de um vento impetuoso. E eles começaram a falar novas línguas. Depois que eles recebem o Espírito Santo, nós já vemos ali Pedro anunciando a boa nova, pregando, falando de Jesus e as conversões que vão acontecendo. E eles estavam com medo antes de eles receberem o Espírito Santo, eles estavam com medo. Quando eles recebem o Espírito Santo, eles são fortalecidos e Pedro começa a anunciar a verdade. A verdade que consistia numa coisa: não há outra salvação se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou sangue pela nossa salvação. E essa pessoa a segunda pessoa da Santíssima Trindade é o caminho, a verdade e a vida. Eles agora, recebendo o Espírito Santo, eles são tomados por essa verdade, ao ponto de que, se fosse necessário até morrer por essa verdade, eles morreriam. Por isso que aqui Jesus está dizendo: vai enviar o Espírito da verdade, que procede do Pai, e ele vai dar testemunho de mim. Através de quem? Através dos apóstolos. Vocês se lembram daquele momento em que o Sinédrio, aquele mesmo Sinédrio que levou Jesus à morte, eles estavam tentando calar Pedro, e Pedro disse: eu não vou me calar, porque eu devo obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. Pedro estava imbuído da força do Espírito Santo e da verdade, que se fosse preciso morrer, ele morreria. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu fiz como que uma retrospectiva para que nós pudéssemos compreender. Porque nessa despedida, veja só o que é que Jesus diz. Vamos para o capítulo 16 agora, do Evangelho de São João, o versículo 1. Aí Jesus diz assim: eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Abalada como? Quando vier o aperto, quando vier a perseguição. Para eles não se abalarem. Jesus estava deixando os apóstolos conscientes do que iria acontecer. O bonito de nosso Senhor Jesus Cristo é que ele não deixa os apóstolos no engano. Ele mostra para eles que segui-lo não vai ser fácil. Porque levar essa verdade, para que essa verdade ela seja conhecida, e a verdade é essa: não há outro caminho de salvação a não ser por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Deus. Ele desceu do céu e se encarnou no seio da Virgem Maria.
E aí ele adquiriu duas naturezas, ele adquiriu a segunda natureza dele, porque a primeira é a natureza divina, e depois ele adquiriu a natureza humana. É um Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio para nos redimir, que veio se oferecer em sacrifício pela nossa redenção. E na morte dele, ele destruiu a morte, que era a morte nossa. Imagine, nós não teríamos a salvação se não fosse por Jesus. Então, imagine morrer e depois ser condenado. Então, Jesus vem e tira a condenação. Ele vence o diabo e vence o pecado. Essa é a verdade. E todos os povos agora precisam se voltar para ele, todos os povos. As nações pagãs precisam agora olhar para essa pessoa, para Jesus Cristo. Então, os apóstolos, cheios da verdade, eles começaram a proclamar. E agora Jesus está dizendo para eles, isso antes de acontecer, para quando eles passassem pela situação, eles não fossem abalados até na fé. Aí agora Jesus diz: o que é que vai acontecer com vocês? Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Vocês estão entendendo o que é que Jesus está dizendo? Jesus não está dizendo para eles que pelo fato deles levarem o evangelho, eles serão livres até mesmo da morte. A morte enquanto os pagãos que iriam matá-los. Jesus deixa bem claro: vocês serão mortos por causa do meu nome. Aqui não, Jesus não falou do Salmo 90, que pode cair 1000 à direita, 1000 à esquerda e nada vai acontecer com vocês. Jesus já tinha também falado para eles, embora eles ainda não tivessem entendido completamente, que Jesus disse que nós não podemos nos envergonhar dele, porque se nós nos envergonharmos dele, ele vai se envergonhar de nós. E Jesus disse: não tenha medo daqueles que matam o corpo, porque essa é a morte. Quando ele está falando, matarão vocês, matarão esse corpo, mas não a alma. Aí Jesus disse: não tenham medo daqueles que matam o corpo. Tenham medo, sim, daqueles que depois que vocês serem mortos, a sua alma seja precipitada no inferno. Então Jesus está deixando eles conscientes. Eles vão te matar, vão matar vocês, julgando estar prestando culto a Deus. Da mesma forma que mataram Jesus, julgando estar prestando culto a Deus, que na verdade eles estavam achando que Jesus era um charlatão, que Jesus estava blasfemando, porque Jesus dizia que era Deus. Então eles, julgando que estavam prestando um culto a Deus, mataram Jesus. Agora Jesus está dizendo: isso vai acontecer com vocês, porque na hora que vocês forem anunciar a boa nova, não vai ser fácil. Imagina os apóstolos chegando no meio dos pagãos e até mesmo no meio dos judeus, e eles dizendo: não, vocês estão blasfemando, vão matar, como aconteceu com Estevão, que foi o primeiro mártir, morreu pela causa do Senhor. E depois nós vemos lá também no capítulo 12, no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, a morte de Tiago, que foi decapitado. Vocês se recordam disso? Então, eles foram mortos. Então, os apóstolos foram mortos. São Tiago, como eu falei, não no capítulo 13, mas no capítulo 12 ali dos Atos dos Apóstolos, nós vemos
Tiago, que foi decapitado. Diante disso aqui que Jesus estava falando, então, para eles, uma vez que agora estavam cheios da força do Espírito Santo, isso aqui não era mais novidade para eles, não. Eles só estavam vendo a concretização de tudo aquilo que Jesus já vinha anunciando. Aí ele diz assim, o versículo 3 agora, desse capítulo 16 do Evangelho de São João. Agirão assim, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Então, meus irmãos, nesse tempo de muitas perseguições que a gente vê aí na igreja, porque a igreja católica ela é assim, se Jesus foi perseguido, toda a igreja é perseguida também. Então, eles vão perseguir a igreja católica nas pessoas dos sacerdotes, dos bispos, do Santo Padre, dos fiéis. Irão perseguir. Mas é que eles não conheceram a Deus, mas também eles não querem abrir o coração. Eles querem viver na ignorância, então Deus respeita a eles quererem viver na ignorância, mas também terão as consequências por não quererem aceitar nosso Senhor Jesus Cristo. Terão as consequências. Mas os apóstolos morreram. E depois dos apóstolos, tantos cristãos que foram martirizados no início da igreja, por causa dessa palavra. Aí no versículo 4, Jesus vai dizer, eu vos digo, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Então o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai lembrar os apóstolos e vai nos lembrar também de todas essas situações. Por isso, quando você vê que o cristão tal, o católico tal, o bispo tal, e assim por diante, o sacerdote ou o diácono, em tal lugar, em tal nação está sendo perseguida, não é para nós ficarmos assim, por que Deus está permitindo? Não, é para nós entendermos que é assim mesmo. A semente dos mártires gera semente de cristãos, gera cristãos, dá a luz a cristãos. Quanto mais a igreja é perseguida, mais novos cristãos aparecem. Novas pessoas querem servir a Deus, porque eles vendo aquelas pessoas morrendo daquela forma, e muitos na alegria, louvando, bendizendo e glorificando a Deus, quando eles veem essa situação acontecendo, eles dizem, então Deus, realmente Deus existe, porque não é possível morrer por esta verdade. Que Deus nos conceda, então, a graça da perseverança, da fidelidade. Hoje, como eu já disse, nós estamos comemorando São Felipe Neri, que teve as perseguições dele, ele não foi martirizado, mas ele sofreu também bastante, que ele nos ajude na graça da perseverança. E é por isso que é necessário nós termos o conhecimento que Deus nos dá através do catecismo da igreja, através dos padres, Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, São João Crisóstomo e tantos outros, Santo Tomás de Aquino, as mulheres, Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha, Santa Brígida, esses santos que deram o seu testemunho e foram fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo até a morte. Que Nossa Senhora, a mãe dos mártires, nos conceda a graça da palma da vitória. É por isso que a igreja coloca os mártires com aquela palma na mão, mostrando a palma da vitória. Eles morreram
proclamando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas receberam a palma da vitória, estão diante de Deus, como o próprio São João, na visão, ele teve de muitos mártires, uma multidão diante do Senhor. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade. E como nós estamos na Páscoa, feliz Páscoa para você. E desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.